Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer, para quem eu não conheço, né? Nosso conhecimento é online, a gente sabe disso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o autor, né? Depois, eu vou falar sobre o período histórico, né? Qual foi o momento histórico importante no Brasil do realismo e naturalismo? Por quê? É meio que é impossível você falar sobre realismo e naturalismo sozinhos, né? São dois movimentos que passaram rápido pelo Brasil, mas deixaram muitas obras, né? Então, vamos lá. O Aloysio, ele é um autor que nasceu em São Luís, no Maranhão. Ele era filho de um vice-cônsul, né? Que na época ficou viúvo e casou com uma mulher divorciada. Então, imaginem isso no Brasil, no outro século, né? No século XIX. Então, para a sociedade, a família dele sofreu muito preconceito, né? Porque era um escândalo. Além do pai não ter acabado de enterrar a esposa, casou com uma mulher, tinha acabado de se divorciar. Vocês sabem que o divórcio no Brasil, ele é recente, né? Ele é novo. E tá aí, nós temos vários preconceitos ainda hoje. Ele viveu de 1857 a 1913 e ele era um caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Aloysio, ele veio para o Rio de Janeiro em 1876. Por quê? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a cidade onde tinha os movimentos literários aconteciam com maior intensidade, né? Não que em outros estados não acontecesse. Tá? É o Rio de Janeiro que era o centro literário, vamos dizer, né? Eles faziam o museu, se encontravam nos museus, bibliotecas. Tá. Depois, em 1878, ele retornou para o Maranhão por conta do falecimento do pai, né? E ele precisava ajudar a família. E o que aconteceu nesse período, né? Que veio o realismo, o naturalismo, esse período de Aloysio de Azevedo, que foi o início da luta abolicionista no Brasil. E o Aloysio de Azevedo, ele foi um autor que se destacou, e ele era abolicionista, né? Então, primeiro, antes dele lançar do Cortiço, ele escreveu O Mulato, que foi um romance que escandalizou a sociedade. Por quê? Tratou a questão racial. Como eu estou falando, né, do realismo e naturalismo, qual a escola literária que veio antes? Né? Qual o movimento literário? Foi o romantismo. Então, a gente já fala, né? Realismo, naturalismo e romantismo. O romantismo, ele valorizava o quê? A burguesia, né? Tinha os heróis. E o realismo e naturalismo veio trazer o quê? A decadência da burguesia. Ele veio retratar essa burguesia em decadência. Então, vamos falar um pouquinho sobre o realismo. O realismo foi uma escola que apresentou uma reação antirromântica, né? Então, romantismo, aquele herói ideal, personagens heróicos, inspiradores. Não, o realismo veio o quê? Promover uma transformação. Junto com o realismo veio o quê? Por quê? Dentro da história da sociedade, né? Lá na França, estava acontecendo o quê? A Revolução Industrial, o capitalismo, a expansão do comércio, né? O início das universidades, a expansão, né, das universidades, da literatura. Então, todo esse movimento do realismo e naturalismo veio estruturado na França, que trouxe a influência científica
que é a junção da ciência com a filosofia na literatura. Qual a ideia que eles tinham? A ideia do evolucionismo, do determinismo e do positivismo. Então, as características do realismo, né? O realismo ele tem uma linguagem direta, objetiva e descritiva. Se vocês lerem o livro, vocês vão perceber que eles descrevem bem as personagens, elas são bem típicas do Rio de Janeiro na época, né? Outra característica é o determinismo social, que diz: o ser humano é fruto do meio. As personagens são comuns, são personagens do cotidiano, construídas com profundidade. E o que a literatura traz para a gente? A crítica à sociedade burguesa. Tanto é, né, que o maior nome do realismo, não que ele seja só do realismo, tá? É Machado de Assis, porque ele transcende todo esse período. Naturalismo, tá? Então, o realismo, ele tem uma linguagem direta e objetiva. O naturalismo tem uma linguagem simples, impessoal, é clara, a linguagem detalhista. Qual é o foco, né, das foco, as características, né? O naturalismo trabalha as características animais e dos seres humanos as características sexuais. O naturalismo traz, né, a literatura, essa escola literária naturalismo traz um determinismo social e biológico, né? O homem também é fruto da evolução. As personagens são construídas com ênfase nos aspectos psicológicos, que é uma patologia, né? As características, o comportamento. Mais à frente vocês vão perceber essa característica forte nas personagens, né? E obras socialmente engajadas, né? E o maior nome do naturalismo é Aloysio de Azevedo. As diferenças, né, entre ambos, como eu disse, são escolas literárias que se confundem muito, elas são muito parecidas, né? Então, o realismo, ele procura descrever a sociedade de forma realista, personagens que são fruto do seu meio. E o naturalismo procura descrever os seres humanos de forma realista, incluindo o aspecto sexual com um fator biológico determinante na formação do caráter. Bom, pessoal, é isso aí. Agora, cadê a professora Ana? Olá, Lu. Agora eu esqueci de falar, se vocês quiserem colocar perguntas, pode colocar no chat, né? Pode colocar perguntas no chat que a gente vai observando e vai respondendo. Aí, nesse caso, diferente das lives, o próprio professor já vai vendo, já vai respondendo também, dentro do contexto que está explicando. E também eu acho legal vocês colocarem o nome e a série de vocês no chat, para a gente poder fazer um acompanhamento de quem está presente, poder fazer tipo uma chamadinha, né, para a gente ter esse registro aí de quem esteve aqui conosco, tá bom? Além dos inúmeros prints que eu vou tirando aqui e vendo conforme vocês vão entrando, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da estrutura da obra. Como você já sabe, a obra é do Aloysio de Azevedo, o Cortiço. É um escritor brasileiro, que foi publicado em 1890 e faz parte do movimento naturalista do Brasil. Movimento esse que é conhecido por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente em que vive e pela hereditariedade. A obra retrata a vida das pessoas simples e em Cortiço, habitação coletiva, do Rio de Janeiro, subúrbio carioca, Botafogo. Não sei se vocês perceberam ontem que alguns professores lançaram uma imagem para vocês, que foi feita até uma pergunta, o que vocês imaginavam que era aquilo? Aquilo era um retrato do Cortiço, de algum das personagens que vocês vão ficar conhecendo mais tarde. Também tem um teor crítico, trata de uma exímia representação da realidade do século
XIX. Essa obra é composta por 23 capítulos. Ela é narrada em terceira pessoa e o narrador é o narrador onisciente. Como vocês já estudaram muito, nós temos 3 tipos de narrador. O narrador observador, aquele que participa da história. O narrador observador, aquele que conta a história do lado de fora. E neste caso desse romance, nós temos o narrador onisciente. É aquele que tem o conhecimento de tudo. Ele tem poder total da estrutura do romance. Ele consegue entrar nos pensamentos das personagens, ele faz julgamento e tenta propor, como se fosse um cientista, as influências do meio, da raça e do movimento histórico. E como seria o tempo nessa obra? O tempo é trabalhado de forma linear. E o que seria isso? Essa obra ela tem começo, meio e fim. Como vocês sabem, a história se desenrola no Brasil do século XIX, sem precisão de datas. Há, no entanto, que ressaltar que o tempo nessa obra está relacionado com o desenvolvimento do cortiço e o enriquecimento de João Romão. Espaço. O espaço da obra. O local em que se desenvolve a trama representa o coletivo, tema explorado pela escola naturalista. E temos 2 locais que são representados nessa obra. O primeiro é o cortiço, que é o amontoado de casebres mal arranjados, onde os pobres vivem. Esse espaço representa a mistura de raça e a promiscuidade das classes sociais. Junto ao cortiço estão a pedreira e a taverna do português. E o segundo espaço é o sobrado, que esse sobrado ele fica ao lado do cortiço, que representa a burguesia ascendente do século XIX, no bairro de Botafogo. E aí, se a gente analisar, a gente pode pensar o quê? Morumbi. Nós temos lá o Morumbi, e lá do lado nós temos o Paraisópolis. Então, nós temos aí, se a gente conseguir ter a visão antiga e a visão atual, o contexto desta obra é muito natural, muito realista e muito atual. De tal modo que os personagens burgueses, eles se misturam com a vida simples dos habitantes do cortiço. Então vai ter essa relação, essa mistura, que vocês vão saber mais tarde, com as personagens. Esse romance também é repleto de descrições. O romance explora as características físicas e o comportamento dos seus personagens, marcados pela degradação moral, espiritual e física, e principalmente a ambição. E agora vocês vão ficar sabendo um pouquinho das personagens com a professora Marilene. Mari, você está sem áudio, Mari. Mari, o áudio. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, professora Marilene, de português, tá? Então, vamos lá, gente. Tem uma coisa que me encanta nessa obra, são esses personagens. E como as professoras já disseram, o naturalismo, ele vem para mostrar o ser humano no seu instinto, no seu dia a dia, nas coisas mais horrendas que uma pessoa pode fazer. E o próprio Cortiço, a crítica literária, já diz que é um personagem. Porque nesse Cortiço, tudo acontece. O Cortiço tem vida própria. Ele dorme, ele acorda, nele acontece tudo. Mas dentro desse Cortiço, nós temos lá os nossos principais personagens, né? Voltando, que vocês vão ver algumas características deles, que como as professoras já falaram, o naturalismo ele vem para mostrar que o meio interage com o ser humano. Né? O meio o transforma. Aquelas pessoas eram de uma forma e elas mudam conforme o meio que elas estão inseridas. Então, nós temos o primeiro personagem, que é o João Romão. Ele é o dono do cortiço. Ele vem muito jovem para o Brasil, com seus 13 anos, mas com uma ambição louca de fazer fortuna. Né? E ele trabalha dos seus 13 aos seus 20 anos, mais ou menos, numa venda. Quando esse português volta para Portugal, ele deixa essa venda para João Romão. Então, João Romão começa a enriquecer. Mas João Romão é aquela pessoa extremamente miserável. Então, ele passa fome, ele come resto para não ter que gastar.
João Romão é desonesto também. Ele tem uma parte de querer ficar rico exacerbada, então ele não mede consequências. E o João Romão, ele vem para mostrar aqui para nós o capitalista explorador, porque ele explora as pessoas, né? E aí, junto com o João Romão, nós temos a Bertoleza. Bertoleza é uma escrava que trabalhava muito para pagar a sua liberdade. Ela morava com um senhor já de idade. Quando esse senhor falece e o João Romão começa a se aproximar dela, ela confia em João Romão. Mas, como eu já disse, João Romão é totalmente desonesto. Então, ele paga, ele dá aquele dinheirinho para ela dá aquele dinheiro para ele, achando que ele está enviando para o dono dela. Mas ele não faz isso. Ele, na ambição dele, ele vai guardando todo o dinheiro dele para fazer a fortuna, né? E aí, a Bertoleza trabalha feito louca na venda dele, fritando peixe o tempo todo, e eles começam a ter uma relação, né, de homem e mulher, e ele sendo desonesto com ele. Lá na frente, vocês vão ver porque Bertoleza acaba, no final do livro, ela morre tragicamente, ela se mata, porque o João Romão, para ver na ambição dele de conseguir, de ascensão, para ter um prestígio maior, ele precisa se casar, né? Então, o que ele faz? Com uma escrava, isso não teria condições. Então, ele avisa, junto com o Botelho, que é um outro personagem que vai estar entrando, ele avisa os donos dela, né, que ela está lá e os donos dela vêm buscá-la. Nisso, quando ela vê os donos chegando, que, a bem da verdade, já são os filhos, porque o pai faleceu, deixou de herança a escrava. Quando ela vê esse pessoal chegando, ela se mata. É uma parte muito trágica do livro, né? E o livro, ele é narrado nos seus mínimos detalhes. A gente está falando uma coisa assim, mas quem puder ler vai ver cena por cena de tudo isso. Então, João Romão Bertoleza, na frente do Cortiço, tem o Miranda. Miranda é um outro português que chegou jovem ao Brasil, com questão de fazer fortuna, tá? Mas aí o Miranda, ele trabalha para um senhor e ele se dedica. O senhor vendo tudo isso, aquele homem dedicado, aquele homem que trabalha, aquele homem que produz, e por não ter filho, ele precisava de um homem para tocar os negócios, o que ele faz? Ele dá a Estela, que é sua filha, em casamento para o Miranda. Miranda, ou Estela, odeia Miranda, mas se vê obrigada a se casar. Se casa, mas tem um casamento todo conturbado com adultério, porque ela não é honesta com o marido. Nessa união, nasce Zumira. Zumira, fruto dessa união, vem uma menina toda complicada. O pai não gosta de Zumira porque acredita não ser filha dele. A mãe não gosta de Zumira, da filha, porque odeia o pai, que ela sabe que o pai é o Miranda. Então, a menina cresce sem amor, sem carinho nenhum, numa tristeza só. E dentro desse sobrado, então, nesse sobrado mora Miranda, a Estela, a filha Zumira. E tem o Botelho. O Botelho é um agregado. Naquela época tinha muito isso, né? E os agregados morar com as famílias e que tinha proteção, ficava lá, sabe? Existia muito isso. Ele vai ter uma participação grande, influência com o João Romão lá na frente. Henrique é um jovem. Ele vai para o Rio de Janeiro para estudar, né? Mas Estela, mulher de Miranda, no seu instinto sexual, porque ela saía com muitos homens, pega o garotinho de jeito. Esse garotinho, Henrique, passa muita cena no livro, eles ali, muita cena de sexo. E o enredo vai acontecendo. Nisso, gente, agora, um dos personagens que mais sofre as consequências do meio, o meio que interage com as pessoas. Jerônimo, vocês acreditam que é um português, chega ao Brasil, já não era tão jovem quanto os dois lá, Miranda e João Romão.
casado com Piedade, tendo uma filhinha, já senhorinha. Gente, imagine aquela família linda, maravilhosa, aquele português comportado, né? Ele é o trabalhador extremamente disciplinado, ele é honesto, ele é tudo. Piedade, a típica mulher europeia, dona de casa, trabalhadora, desculpa, a senhorinha, filha deles, um doce. Bem, então, lá naquela vida, ele não gosta muito de se misturar ao cortiço, ele gosta de ficar reservado. Até que chega no cortiço Rita Baiana, gente. Ah, meu Deus! Chegou aquela mulata maravilhosa, sensual, alegre, com gingado. O que acontece? Jerônimo, puritano, chefe de família, começa a se interessar por Rita Baiana. E ele começa a se envolver. Só que Rita Baiana tinha um companheiro, o Firmo, né? O Firmo, vendo aquilo que o Jerônimo estava olhando muito para a Rita Baiana, monta uma emboscada, papapá, e Jerônimo é esfaqueado. Quando Jerônimo é esfaqueado, quem vai cuidar dele lá no hospital? Rita Baiana. E lá ele começa, a Rita Baiana começa a ensinar ele a beber. O cara não bebia, gente. Ela apresenta a cachaça para ele, e lá eles começam a beber. Ele já apaixonado, bebendo, quando ele se cura, ele volta, ele faz uma emboscada e mata Firmo. Olha que esse era o cara familiar. Ele já virou alcoólatra, porque ele começou a beber exacerbadamente, e virou assassino, que ele matou Firmo. Quando o Firmo morre, ele se vê livre para ter o seu amor com a Rita Baiana. E isso acontece. Esse homem maravilhoso abandona a esposa, abandona a filha e vai viver com Rita Baiana. Piedade, a esposa de Jerônimo, aquela mulher recatada do lar, a mulher europeia, se vendo nisso, largada por Jerônimo, começa a cair na bebedeira também. Entra numa cachaça. E aí, o que acontece? Quando o homem não consegue ter a mulher que deseja, na fragilidade da Piedade, naquela solidão, esses homens procuram Piedade. E vira o ó do borogodó. Piedade transa com qualquer homem que a procura, bebe. Tem uma cena no livro em que ela bebe tanto que ela vomita. E esse sexo é todo feito no meio desse vômito. Só que se vocês acham que fica só nisso, quem presencia toda essa cena? A filha, gente. Senhorinha presencia toda essa cena. E a degradação. Os autores, a crítica literária, fala o seguinte: se tem um personagem que sofreu influência do meio que vivia, é Jerônimo. E temos mais uma outra. Lá vem Pombinha. Pombinha viveu muito tempo longe do cortiço. Só que quando o pai faleceu, a mãe se viu sem dinheiro e foi morar no cortiço. Mas Pombinha era aquela moça linda, maravilhosa, pura, com aquela roupinha branca. Ela era protegida. O pessoal do cortiço protegia. Os homens a respeitavam. Mesmo tendo toda aquela malandragem, os homens cuidavam dela, porque ela era muito pura. E Pombinha estava prometida de casamento. Só que Pombinha tinha um problema. Ela já estava com seus 18 para 20 anos, 18, 19, 20 anos, está ali, uma obra fala 18 para 20 anos, e Pombinha não teve a sua primeira menstruação. E o que acontece? Não dá para casar. A mãe falava, ela ainda não é mulher, não dá para casar. E isso, todos ali do curso ajudavam Pombinha de uma forma carinhosa. As curandeiras faziam remédio, faziam reza, faziam tudo, porque Pombinha era pureza. O que acontece? Aparece uma outra personagem na história, chamada Leone. Leone é uma prostituta de luxo e começa a rondar Pombinha. Começa. Um dia chama Dona Isabel, mãe de Pombinha, mais Pombinha
para um almoço, e depois que Dona Isabel toma um vinho, ela dorme, a Leone começa a atacar Pombinha. E vai atacar Pombinha com carícia, com não sei o quê. Pombinha não, porque não, mas cede. Porque quem for ler o livro tem cenas, assim, muito eróticas e narradas sem pudor nenhum. O que acontece? Pombinha, quando volta para casa, passa-se lá uma noite chorando, não acreditando no que aconteceu, ela menstrua. Porque os hormônios sofreram alteração nesse período, nesse processo todo. Ela menstrua, então ela vai se casar. Quando ela se casa, casamento mal dá ali nos primeiros anos, ela já vê que aquilo não é para ela. Ela gostava de Leone. Então ela se torna, olha, pombinha, moça pura, não sei o que, mas aí vocês perguntam, mas professora, qual foi o meio que interferiu nela? Pombinha era uma pessoa que tinha uma instrução muito grande, então ela escrevia muitas cartas, porque as pessoas ali na época não tinham instrução. E ela começou a saber de casos eróticos, isso foi acendendo a sexualidade dela. Então, quando isso aconteceu, esse meio, toda essa participação que ela teve, influenciou. Pois ela larga o marido e ela vai viver um caso com a Leone, e ela passa a ser uma prostituta lésbica, né? Pombinha também fica de olho numa garotinha, que já vai entrar nessa história, tá? E o círculo vai se indo, vai se indo. Nós temos outros personagens, não tão fortes assim, mas que também têm uma presença, assim, também importante no livro. Nós temos a Leandra, ela era chamada de machona. Ela é abandonada pelo marido e ela cria os filhos todos sozinha. Aquela que arregaça a manga, aquela que vai, tá ali. Agostinho era um garotinho novo que trabalhava na pedreira, tem muitas cenas que ele cai da pedreira, ele é quase esmagado. Cenas assim que quando o livro narra, essa narração também nos deixa de coração apertado. Temos também a Augusta Carne Mole. Olha o nome da mulher, era conhecida como Augusta Carne Mole. Era casada com Alexandre. Alexandre é um policial. Mas você quer ver uma pessoa para ter filhos? Era Augusta Carne Mole, tinha muitos filhos. E uma dessas suas filhas, chamada Juju, ela tinha uma madrinha, né? Essa madrinha quem é? Lá vem a Leone de novo. É Leone, é mais ou menos isso a pronúncia, Leone. Lá vem a Leone de novo. Que levou Juju, que cuidou de Juju, que a protegeu. Então, a Juju, muitas vezes, voltou a Cortiço. E o pai e a mãe, Augusta, Carne Mole e o Alexandre, sabiam disso. Mas ele, veja bem, era uma vida tão pobre, tão miserável que eles viviam, que era impossível tirar a menina daquele contexto. Era melhor a menina estar naquele contexto, porque ali eles traziam comida para casa, roupa, tudo isso para os dois irmãos, porque era uma penca de criança, né? E aí, essa Leone, ela também chama a Juju para a prostituição. Ela leva a Juju para a prostituição, né? Temos também a Leocádia e o Bruno. Leocádia e o Bruno é legal porque eles são a versão pobre da Estela e o Miranda. Porque a Estela, o Miranda, não é aquele que já veio para o Brasil, que tem o sobrado, chique, maravilhoso, em frente. A Estela não é a mulher adúltera, só que eles são ricos. É pobre. Leocádia e Bruno é a versão pobre de Estela. Ela tem seus amantes, e ela não mete esforço para isso, ela não esconde. Bruno pega, bate nela, espanca, manda ela embora, mas dias depois chora pedindo perdão pela mulher. Então, esse instinto sexual do homem é muito evidente nessas obras. Eles não têm pudor nenhum de pedir, de implorar, porque é algo muito acerbado nisso. Temos também a Marciana, que é uma mãe solteira, mãe de Florinda, né? E a Florinda é engravida e o cara foge. A Marciana bate tanto nessa menina, bate tanto, que ela se vê obrigada a fugir de casa. Ela foge de casa e ela vai viver do quê? De prostituição. Nisso nós temos a Paula
é a louca. Naquele desenhozinho, se vocês verem aquele desenho que nós colocamos, tem lá a bruxa. Essa é a dita cuja. Ela vai fechar, ela vai incendiar o cortiço, ela é a louca doida, ela faz de tudo. Então, ela tem uma participação grande porque acaba incendiando o cortiço do João Romão. E temos também um outro caso, que é o Albino. Ele é um homossexual, ele trabalha junto com as mulheres lavando roupa. Então, o que acontece, gente? Aqui está a explanação dos personagens. É uma obra que, quando a gente lê, a gente se envolve com esses personagens, porque eles têm tipo, eles não têm pudor, o meio interage com eles, o meio detona eles. Então, essa obra vem dizer isso, que o meio influencia nas atitudes das pessoas. Fechou? Por enquanto é só, e a Jace continua. Bom, só para finalizar, então, eu vou retomar um pouco, vou fazer um pouco da amarração de tudo que foi comentado aqui pelas meninas de forma maravilhosa, né? Então, é uma missão um pouco árdua que fica aí para mim, porque depois de tudo que elas falaram, qualquer coisa que eu falar vai ser apenas mais do mesmo. Mas então é só para a gente retomar e ter aí um pouco mais claro algumas questões. Então, uma pergunta que surgiu aqui da Andressa foi sobre a questão do naturalismo. Né? O que é o naturalismo? Não ficou claro para ela o que seria esse naturalismo. Então, ali, após o término do romantismo, que na verdade não é um término real, né? As escolas não é que uma termina e começa a outra. Elas ainda coexistem por um tempo, até que se passe de fato para um outro momento, em que você percebe outro tipo de produção literária. O romantismo, ele pregava muito a subjetividade, a individualidade. Então era aquela história do herói que não está mais lutando por uma nação, mas que está lutando pelo seu sentimento, pela concretização do seu ideal de amor. O realismo, ele vem dizer que isso é besteira, né? Que as coisas não são, esse papo de idealização da mulher, de encontrar a mulher perfeita, de amores que não são concretizados, de ultranacionalismo, é besteira. O ser humano é um ser corrompido, né? E a gente tem que lidar com isso de uma forma real. O naturalismo acaba sendo um braço, uma vertente que se baseia numa corrente filosófica chamada determinismo. E o determinismo vem dizer que o ser humano, ele é altamente impactado por duas questões. A primeira seria a raça a qual ele pertence, e a segunda seria o ambiente no qual ele vive. Então, duas coisas aí acabam determinando o que um ser humano vai ser na sua vida. A primeira seria a raça, que é a mais forte. Então, a pessoa de uma determinada raça, independente de onde ela esteja, por ser dessa determinada raça, está fadado ou ao fracasso ou ao sucesso, ou à criminalidade, ou ao sucesso nos negócios, no seu emprego, ou ainda uma pessoa que seja branca, que seja europeia, como é o caso do Jerônimo, se for para um ambiente X dominado pela presença de uma raça que tem a degradação como base, acaba vindo a se perverter também. Então o Jerônimo, ele acaba tendo essa conduta degradante, segundo a corrente determinista, porque ele se envolveu, ele passou a morar num lugar em que era predominante a existência de uma raça que é mais fraca, que é mais propensa a se perverter, a se deixar degradar moralmente. Então, o naturalismo vem dizer que essa corrente ela é muito forte, o ser humano está fadado a esse tipo de destino, conforme esses dois aspectos. Então, só para a gente amarrar um pouco melhor o que é, então, esse naturalismo. E o Cortiço, ele acaba sendo, então, a obra brasileira naturalista que melhor retrata esses ideais. Né? Então, outros autores, o próprio Aloysio também escreveu outras obras falando sobre esse assunto, mas o Cortiço relata da melhor forma o que o ideal determinista vinha trazer. Pense que a gente está falando em um momento em que no Brasil, por exemplo, a gente falou de 1890, então, tecnicamente, a escravidão, por exemplo, tinha acabado de ser abolida. Né? O último país do mundo a, de fato, abolir a escravidão. Porém, na cabeça das pessoas, isso ainda era uma questão duvidosa. Ainda existiam pessoas que acreditavam que a escravidão era justa, que acreditavam que o negro era um ser inferior, era uma raça inferior, que deveria ser dominada e que deveria ser utilizada como força de trabalho. Esses negros que foram libertos, não foi dada a eles nenhuma condição social que os colocasse em pé de igualdade com seus senhores.
eles foram relegados, né, à marginalidade, e no contexto real, vocês vão ver isso amanhã, eles dão origem, né, a abolição da escravatura é o que dá origem ao que a gente chama de cortiço e que evolui para o que a gente tem hoje como favelas ou comunidades. Então, é desse processo que surge o que nós temos hoje como favelas. Eu vou trazer para vocês alguns trechos da obra O Cortiço, para a gente entender dois aspectos que são muito importantes nele, que é a animalização dos seres e a animação, a personificação que o cortiço em si sofre. Então, são dois processos. O ser humano é tratado, é visto como um animal, enquanto o cortiço em si, que é uma habitação, que é um lugar, é visto como algo vivo, algo que tem poder de mudar as coisas e as pessoas ao seu redor. Então, aqui, primeiro, só para a gente conhecer um pouco do João Romão, que é o nosso principal protagonista, eu trouxe aqui para vocês o seguinte trecho. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda, como o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Então, esse patrão do João Romão, esse português, o João Romão se dedicou tanto, se entregou tanto ao trabalho, que esse patrão, ao ir embora, a dívida dele é tão grande com o João, que ele deixa a taverna e ainda deixa trocados em dinheiro para que o João consiga tocar esse negócio, para que ele consiga fazer investimentos e aumentar aquilo que lhe foi deixado. Né? Então, ele volta para Portugal, e é aí que o João Romão tem a sua grande oportunidade de colocar todas as suas ideias mirabolantes em prática. E aí o João utiliza da Bertoleza para ajudar a aumentar os seus negócios. Então imagina, a Bertoleza, uma negra, uma escrava fugida, ela trabalha numa quitanda, ela tem uma quitanda junto de um outro português pobre também, que morre carregando uma carroça. Então esse português que vivia amaziado com a Bertoleza, ele não morre de causa natural. Ele morre porque ele trabalha carregando carroça no lugar de um jumento. E aí, no livro, retrata que de tanto fazer esforço carregando a carroça, em um belo dia ele se estatelou no chão e morreu. A Bertoleza, fragilizada pela morte do amigo, né, daquele que vivia com ela, querendo aí sua libertação, querendo proteção, querendo alguém que a acompanhasse na vida, ela vai cedendo, né, ao João Romão e entrega não só a sua vida pessoal, se tornando a Másia desse agora, e é o termo que eles não utilizam, eles se tornaram um casal, eles eram namorados, eles usam o termo amásio, eles eram amigados, né, eles viviam dessa forma. O que para a sociedade da época era algo extremamente escandaloso. Né? A pessoa que vivia amigada com alguém, principalmente a mulher, era visto como sujo, né, como alguém que se entregava aos prazeres da carne, sem se preocupar com as leis, né, com a questão púdica do moralismo religioso, de toda essa questão. Então, a Bertoleza se entrega não só enquanto pessoa, mas também entrega o financeiro dela. Ela confia a João Romão. Eles juntam a quitanda e a taverna. Ela entrega todo o dinheiro que ela estava juntando para comprar sua liberdade para o João, acreditando que ele vá, de fato, fazer isso, enquanto o desgraçado pega o dinheiro, compra uma carta falsificada, vai até os donos dela e fala, olha, a escrava fugiu lá para a Bahia, viu? Tenho notícia dela, mas não. Se fosse vocês, procurava por lá. Engana todo mundo para ficar com esse dinheiro. O cortiço que ele constrói com a Bertoleza, eles constroem roubando material de construção de obras da vizinhança. Então, para vocês terem uma noção, a Bertoleza fala em um determinado momento, João, as galinhas botam ovos a dúzias, por que você não come um ovo de vez em quando? E ele fala que não, ele só se alimenta daquilo que eles plantam e colhem e que não está em boa condição de vender. Então, uma pessoa extremamente usurenta, avarenta, né? Uma pessoa que só dá valor à questão do dinheiro. Só que o João, ele só percebe que para ascender socialmente ele não precisa só do dinheiro depois que o Miranda, conforme a professora Marilene colocou, depois que o Miranda adquire um título de nobreza, ele se torna barão, é que o João percebe que não basta ter dinheiro. Ele precisa também ter status. E aí ele passa a frequentar teatros, óperas, saraus, começa ali a frequentar as festas da burguesia, da alta sociedade, tentando entrar nesse contexto aí. E aí é onde ele percebe que ele precisa se casar.
E a gente percebe um movimento de objetificação muito forte da mulher. Ele precisa se livrar de uma mulher que deu tudo para ele, ele precisa se livrar de um objeto que não tem mais serventia para ele. A Bertoleza, em determinado momento, fala a seguinte frase: eu não vou embora, porque se você me comeu as carnes, você vai me roer até os ossos. Então ela fala, eu vou envelhecer ao seu lado e vou usufruir de tudo que a gente construiu junto. Eu não vou aceitar ser dispensada como objeto. Mas ele a dispensa, né? Ele não pensa duas vezes, ele pensa, eu não quero matá-la, porque agora eu sou um homem da alta sociedade, eu não posso sujar minhas mãos no sangue dessa escrava, então eu vou devolvê-la. Como uma mercadoria. Não me serve mais, eu vou devolvê-la. E a Bertoleza, nesse ato do suicídio dela, ela demonstra o amor que ela tem pela liberdade, ela provou da liberdade. E ela não quis abrir mão disso, ela não quis abrir mão desse sabor. E por isso ela prefere rasgar o bucho e colocar as vísceras para fora com a faca que ela estava preparando, cortando um peixe que ela prepararia para o João, do que aceitar novamente, depois de tantos anos, ser escrava. Ao mesmo tempo que a Zulmira, em nenhum momento, é dado fala para essa menina. Ela é apenas a filha do Miranda, a filha da Dona Estela, e a única função dela no livro é servir de promoção social para o João Romão. Então, a gente percebe essa objetificação muito forte aí da questão feminina. Falando sobre a animação do Curtiço, eu vou ler aqui um outro trecho para vocês. Eram 5 horas da manhã, o Curtiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam, ainda na indolência de neblina, as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, e nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. E aí eu pergunto para vocês, Curtiço acorda? Né? Quando ele fala que o Curtiço acordava, quem que de fato estava acordando? Quem estava acordando de fato eram as pessoas que ali residiam. Então ele se vale do quê? De uma metáfora, de uma figura de linguagem chamada metáfora, para que esse Curtiço tenha e seja animado. Ele faz essa metáfora, chamando o Curtiço, dizendo que ele abriu seus olhos, né, suas portas e janelas, despertou, para trazer essa questão da figura de linguagem, para trazer essa questão do lirismo típico da literatura. É isso que torna um texto literário diferente de um texto informativo. É justamente trazer esse jogo de conotação, esse jogo de palavras, essa coisa que envolve a gente, né? Outra questão bastante abordada no Curtiço e que chocou bastante a sociedade naquela época, até causou grande burburinho, foi a questão da homossexualidade. Então você tem o albino, que é um travesti, né, um afeminado. As pessoas cogitam, perguntam muito, né, por que você não trabalha na pedreira? Você é homem. E ele prefere ali trabalhar com as mulheres nas tinas, lavando roupa, né? E, ao mesmo tempo, você também tem a questão da Leone e da Pombinha, né, com toda essa questão de que o meio influencia tanto o ser que uma garota que não tinha suas regras, não tinha ainda sua menstruação, passa a ter sua menstruação a partir do momento que o Curtiço e toda aquela realidade corrompem a sua pureza, corrompem aí a sua ingenuidade. Então, ela era moça, não tinha endurecido suas regras, enquanto o Curtiço não conseguiu, né, modificar tudo aquilo que ela era por dentro. Enquanto o Curtiço não tinha maculado a sua inocência, ela ainda preservava essa infantilidade, essa ingenuidade. A partir do momento que tudo aquilo que ela leu, tudo aquilo que ela vivenciou através das cartas, mais a Leone vem e corrompem de fato a Pombinha, ela se torna mulher. Então ele pega uma questão que é totalmente biológica, a gente sabe que a menstruação vem quando ocorre a maturação dos óvulos na mulher, e aí ela passa, né, periodicamente, ovular e descamar esse endométrio aí no final do mês, que é o que faz a nossa menstruação. Isso a gente vê em biologia. Né? E ele coloca essa questão que é biológica como determinada pelo meio. Ela ocorre porque o meio a corrompe, e não porque o corpo de fato amadureceu. Certo? Então o Curtiço ele tem inúmeras questões, nós poderíamos passar ainda aqui a noite inteira discutindo, e nós vamos fazer ainda outras discussões em outros momentos, nós vamos ter ainda mais uma aula sobre esse assunto amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, conduzida aí por outros especialistas que vão trazer um outro olhar sobre essa obra. Na próxima semana a gente ainda vai continuar fazendo esse trabalho.
E eu quero abrir aqui, né, não sei, eu vou fazer uma leitura dos comentários aqui, mas eu quero que vocês abram pelo menos o áudio de vocês e façam aí os comentários, as dúvidas de vocês aqui nesse momento. Lembrando que os nossos colegas professores estão aqui também para provocá-los, então, por favor, não fiquem em silêncio também. Olha, eu fiz uma pergunta enquanto a Mari falava, eu coloquei aqui, né? Reflitam, vocês acham que o meio é capaz de definir a moral de uma pessoa? Por viver em um determinado local, todas as pessoas terão necessariamente o mesmo destino? E aí a Andressa, por exemplo, respondeu que acha que não, que é mais importante do que o meio que ela vive é o caráter dessa pessoa. A Evelyn também acha que não. Aí o professor Edgar colocou aqui, não necessariamente, mas influencia sim. Nunca é um único determinante, mas nesse período a ideia corrente é bem isso, o que leva a um certo preconceito. Então, vamos fazer aí o link dessas ideias. A Larissa também acha que não. O Guilherme disse que concorda, que o meio realmente pode determinar o ser. A Isabela colocou que não, mas que dependendo do meio em que se vive, pode influenciar. Então, não determina, mas pode influenciar. Vai depender da pessoa ter a escolha dela. Seguir o que tanto quer ou ir pelas palavras de outras pessoas. O Edgar complementa dizendo que é sempre uma via de mão dupla, mas muito do que você também traz, muito do que você traz também vem do meio. A sua personalidade é construída no meio dessa simbiose. Usou palavras difíceis. E aí continua. Deixa eu ver aqui. O pessoal comentou que a internet está boa, está ruim, que o celular está caindo ou não. O Edgar gosta de falar, né? A gente tem aqui a Raquel, que é irmã da Rafaela do primeiro E, nossa ex-aluna, ela comentou também que nós somos um apanhado de tudo aquilo que vimos, ouvimos, pensamos e vivemos. Mesmo que o ambiente não seja 100% do que somos, ele interfere, mesmo que minimamente em nós. A Thaís Winiver concordou, o Isaac está junto, é isso mesmo. E aí a Evelyn está fazendo uma pergunta aqui, né? A gente precisa ler o livro para fazer uma resenha crítica? E eu vou dizer, calma com essa ansiedade aí. Calma. Não é por aí, não. A gente vai descobrir o que vocês... Aliás, nós vamos passar o que vocês precisam fazer durante esse processo. Então, não se preocupem que a gente vai orientando vocês aí quanto ao que vocês precisam saber. Mari, essa pergunta aqui é para você. Por que a mulher era chamada carne mole? Alguém sabe explicar por que o apelido dela era carne mole? A bem da verdade, eu não me recordo o porquê do apelido. A única coisa assim que eu tenho muito na cabeça é que era uma mulher que procriava muitos filhos. Muito. Pode ser, eu vou fazer essa pesquisa, pode ser daí que advém isso. Mas olha, não é. Eu me lembro, no livro, não fala porque que era Augusta carne mole. Porque eu também não me recordo. Mas aí a gente vai fazendo junção, vai fazendo as inferências aí, que é um exercício importante que vocês precisam fazer. Uma característica marcante dela, segundo que a Mari colocou pra gente, é que ela procriava muito. E aí, se a gente for pensar no processo de gravidez, em que você incha, a barriga cresce, né, tem toda essa questão, possivelmente tem a relação com a questão estética mesmo, né? Ela, de tanto ter filhos, seios, barriga, né, todo o corpo acaba sofrendo essa influência, ela pode ter ficado com algumas pelancas, né, algumas estrias, a pele mais flácida aí por conta das repetidas gravidezes. Né? É uma possibilidade. Amanhã eu trago, eu acredito que seja isso também, mas amanhã eu trago essa resposta. Da época, né, também. Sim, né, querendo ou não, por ser uma obra determinista, que fala muito dessa questão, tudo que é físico, né, acaba sendo tratado como prioridade. Então, toda essa questão dela de procriação e de pele flácida provavelmente deu a origem à alcunha, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar também sobre a objetificação da mulher é o que acontece com a piedade, né? Vocês vão ler, pelo menos o quadrinho, eu tenho essa fé, essa esperança, mas é uma passagem muito triste em que ela sofre um estupro coletivo, né? Então, a mulher, desacompanhada de um homem e bêbada, ela se torna
haver dos outros homens que conviviam com respeito com ela, ela se torna mais um objeto. E aí eles acabam estuprando-a coletivamente repetidas vezes, na frente da filhinha dela, na ausência dessa menina, em cima do vômito da própria Piedade. Então, é uma situação bem... O escatologismo, que é falar de vômito, de fezes, de sujeira, de uma forma mais aberta, é uma característica gritante do naturalismo. Então, esse chocar a sociedade através de falar desses temas que no romantismo eram proibidos. Como que numa obra romântica você vai falar de vômito, você vai falar de fezes, vai falar de sujeira? Isso era terminantemente proibido. Você vai falar da figura da mulher amada, este ser de perfeição que arrota flores. Né? Então, é uma visão completamente oposta daquilo que era produzido, que era veiculado pelo romantismo. O Rogério colocou uma questão legal aqui, Mari, só antes de você prosseguir. Alguns apelidos colocados nos dias de hoje também não são pesados? Sim. Né? Então é onde a gente percebe esse link da obra com a atualidade. A gente mantém esse costume de colocar apelidos nas pessoas com base em aspectos físicos, em defeitos, né? em coisas que chamam a atenção, geralmente porque trazem algum aspecto que nos choque, que nos incomode de alguma forma. Fala, Mari. Eu queria dizer que acabou passando que o Curtiço ele é um romance de tese, tá, pessoal? Então, vocês vão estar ouvindo isso. Ele é um romance de tese ou experimental, pois ele visa comprovar uma tese científica. E qual é a tese científica que estão querendo comprovar? É o determinismo. Então, ele é um romance de tese, porque ele vem provar que o meio interage, que essa sexualidade interna, né? Que eles fazem muita comparação. A professora falou, como é que é o termo, gente? É o zoomorfismo. Zoomorfismo. Isso, né? Que a visão animalizada do ser humano, ele vem comprovar isso. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar é um romance de tese, isso pode cair nos vestibulares, sim, ele é um romance de tese. Ele vem comprovar essa tese do determinismo, que os professores ainda vão falar na sequência, e aí vocês vão questionando, depois jogam uma conversa mais ampla aí para nós tirarmos dúvidas de vocês, tá bem? E aí é legal, Mari, já que você levantou a questão de ser um romance de tese, é sempre importante lembrar que romance é um gênero literário. Sim. E nada tem a ver com algo ser romântico ou não. Então, quando a gente fala que um texto, esse aqui é um romance romântico, um romance realista, um romance moderno, eu estou falando que é o gênero romance. Então, da mesma forma que tem conto, que tem crônica, que tem receita, que tem inúmeros tipos de texto, né, que tem características específicas, o romance é um texto que tem por característica o quê? Ele é dividido em capítulos, ele originalmente vem de uma tradição aqui no Brasil, principalmente, de ser lançado em capítulos nos jornais, né? Então, é como as novelas hoje em dia. A novela ela não é lançada capítulo a capítulo, e você fica sempre com aquela curiosidade para o dia seguinte. O romance é construído da mesma forma, só que ao invés de ser veiculado na TV, ele era veiculado no jornal. Então, na edição de hoje do jornal, você ia lá, comprava o jornal e vinha junto um capítulo desse romance. O conjunto desses capítulos que eram expostos ali no jornal é o que a gente chama de romance, que é o livro. Né? Então, é uma narrativa que tem personagens, que tem um espaço, que tem um enredo, que tem um tempo específico em que ocorrem os fatos, e que é organizado em capítulos. Cada capítulo, geralmente, tem aí, ele se baseia no clímax do capítulo anterior, né? Ou você tem primeiro uma introdução, e os capítulos seguintes, eles sempre se baseiam no quê? Um capítulo termina num clímax, que é aquele momento de tensão, que você fica curioso para saber o que acontece no dia seguinte, e o capítulo seguinte começa tentando elucidar esse clímax que ficou em aberto no anterior. E o seguinte termina sempre da mesma forma. Então, termina com um mistério, um suspense, algo que vai te deixar curioso, e começa respondendo essa questão. E vai te levando aí capítulo a capítulo. Na média, a gente tem aí entre 30 a 50 capítulos, né? Geralmente é composto um romance, certo? Então, romance, quando a gente fala esse livro aqui é um romance, eu não estou falando de amor, eu não estou falando de casalzinho feliz e final, né, felizes para sempre, essa coisinha toda. Eu estou falando do gênero, tá?
Agora, ser romântico, ter toda essa questão, toda essa história de amor, aí é outra história, é outra coisa, tá? E aí, quando a Marilene fala que ele é um romance de tese, significa que ele se baseia na história de personagens, numa narratividade, para contar para você, para tentar provar para você uma tese científica, né? Então, o próprio Aloysio, faz parte da biografia dele, ele se denominava cientista social, né? E ele queria provar na obra dele, mostrar na obra dele, que aquilo que o determinismo dizia era fato, era real, era algo que deveria aí ser levado em consideração, certo? Quem mais quer agregar alguma coisa? Já falei muito hoje. Posso tecer uma consideração, né? Por favor. É que quando você está falando aí da questão, né, do romance enquanto um gênero literário, é fundamental porque a maior parte, 99% das pessoas pensam no romance como uma historinha de amor. É também uma historinha de amor, mas o gênero romance, ele marca, na verdade, a construção historicamente da noção de indivíduo. Né? Nós estamos saindo lá do iluminismo, né? Passando por toda a questão da Revolução Francesa, adentramos ao século XIX, e aí ao triunfo da burguesia. E o que é marcante no gênero romance é que, até então, a história particular do sujeito não interessava nas obras literárias. Né? A história de vida do sujeito não interessava. Por que as pessoas passam a se identificar com o gênero romance? Porque elas se identificam com o personagem, onde cada processo, cada experiência vivenciada por esse sujeito, pelo protagonista, caso a obra tenha um protagonista, ou vários protagonistas, ou mesmo no caso do Cortiço, o protagonista seja o próprio Cortiço. No entanto, o que é ressaltado são histórias de vida. Né? A ideia de que o indivíduo é importante. Por que o romance também ele se torna uma questão, né, uma marca da burguesia? Porque a partir do romance também vai se criando na mentalidade das pessoas no Ocidente, até hoje as pessoas pensam dessa maneira, essa questão de valorizar o indivíduo, de valorizar a sua trajetória. Isso acaba desembocando na noção de meritocracia, de que você venceu na vida, de que você constrói a sua própria história. E isso é fundamental para o Ocidente. Né? Por isso que eu estava aqui no chat, aí, meio que debatendo com o pessoal, porque há uma extrema dificuldade por parte de um ocidental tentar se desvencilhar de uma forma de pensamento que é sempre polarizada. Na verdade, eu chamaria até o Rogério para o debate, se eu houvesse o tempo, que é a ideia platônica, de corpo e alma, de razão versus sentimento, sentimento é o corpo é o animal, corpo é o contrário da razão, corpo é o contrário do pensamento, é o contrário da racionalidade. E aí se você for olhar para o Cortiço, é isso que acontece. Então, se você pensar socialmente, você tem o sobrado é a burguesia, o sobrado é o progresso, o sobrado é a racionalidade. Você tem o Cortiço é o que há de mais degenerado, e quem está no Cortiço são justamente pessoas, se não na sua totalidade, mas na sua maioria, e aqueles que não são, no caso, ex-escravos, pretos e assim por diante, eles são influenciados por essa raça, que é a ideia corrente na época, pela questão do racismo, né, das teorias raciais do século XIX, né, onde esse preto recém-liberto, ele traz o que há de mais animal, digamos, na hierarquia das diferentes raças humanas. Então, por isso que é um romance de tese. Eu comprovo que essa raça é degenerada, então ele pode até sim trazer os aspectos sociológicos, que a Lorena vai falar nas próximas aulas mais adiante, que é pensar também a formação de uma sociedade extremamente complexa, que é a nossa sociedade brasileira, que traz todos esses problemas e questões sociais que não foram resolvidas até hoje. E aí, só para encerrar minha fala, volta essa questão das polaridades. Nós não conseguimos nos desvencilhar de um pensamento polarizante porque nós acreditamos piamente que nós somos senhores absolutos de nossa vida e de nossa trajetória. Isso é a construção da ideia de indivíduo que é próprio de um pensamento burguês. Tudo bem, só pegando o gancho do que o Edgar falou para a gente encerrar, a gente tinha uma programação de 1 hora, agora são 8h11, precisamente, né? A gente começou às 7h10, então já passamos 1 minuto.
Sinto que tem professores na porta ansiando por começar a próxima aula, mas enfim, só para fechar então o que ele colocou, essa questão que o romantismo traz para a gente, né? Essa questão de trazer pela primeira vez o indivíduo, né? Que, como eu falei em outro momento, até então a gente trabalhava nas escolas anteriores com um herói que representava o seu grupo, a sua nação, né? A gente tem aquela coisa trazida toda pelas epopeias, né? Então o Vasco da Gama representando o povo português, o Ulisses representando o povo grego e assim por diante. E aí com o romantismo a gente tem pela primeira vez o olhar para o indivíduo. E aí a Andressa perguntou aqui, né, se o romance realístico seria então um romance mais pesado. E não é. A gente tem que desvencilhar dessa ideia de que o romance tem a ver necessariamente com histórias de amor. Quando a gente fala que o romance é realista, na realidade a gente está dizendo que ele tem as características próprias da escola realismo, que são o quê? Já acreditar no ser humano que não é tão santo assim, não tem essa idealização que nós tínhamos antes no romantismo. E aí, se você envereda para o naturalismo, você já entra nessa questão toda do naturalismo, que é muito específica, baseada no determinismo. Então, quando eu falo que o romance é naturalista, ou é realista, ou é romântico, ou é árcade, ou é barroco, ou qualquer coisa desse sentido, eu não tenho que pensar necessariamente em algo que tem a ver com amor. Eu tenho que pensar em uma narração que vai trazer uma característica típica daquela escola literária. E aí, para entender isso, eu preciso conhecer cada uma dessas escolas. Certo, pessoas? Vou deixar vocês com gosto de quero mais, não vamos nos estender além disso, tá? Então, me despeço aqui em nome de todos. Amanhã nós teremos, então, também às 19 horas, vamos fazendo o mesmo procedimento, mandar o link para vocês, o pessoal de Ciências Humanas, que está aí ansiosíssimo para falar, né? O Edgar já deu aí um gancho, né? Já deixou aí a abertura para a fala dele amanhã, junto aí do professor Paulo, da professora Gisele, também vão trabalhar aí com vocês. Nós estaremos aqui juntos também para tumultuar, fazer essa interação com vocês, mas por hoje nós vamos encerrar por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero de vocês o feedback, então lá nos grupos, manifestem-se, falem se foi legal, se deu para entender, se deu para acompanhar, coloquem as dúvidas de vocês para a gente ir sanando durante os plantões, durante a semana. Então, enquanto a gente não estiver fazendo aula aqui, a gente vai respondendo vocês no chat. A tarefa dessa semana é muito difícil, é assistir a aula de hoje e assistir a aula de amanhã, tá? Eu já dei esse spoiler aí para vocês ficarem mais felizes. E aí, na outra semana, a gente vai começar a incrementar um pouquinho mais, tá? Mas fiquem com a gente, acompanhem esse momento que a gente está tentando trazer algo diferente e significativo para vocês, tá bom? Beijo, pessoas, e tchau, tchau.